Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Boa noite para todo mundo. Estamos começando mais uma aula do nosso curso agora na reta final, falando sobre redes industriais. Nas semanas passadas a gente deu uma pincelada na introdução à parte de redes. Da última aula a gente viu a rede OSI. A rede OSI ela é muito bacana porque ela deixa muito claro o que cada camada faz e qual é a função de cada camada. Você entende claramente o que cada camada faz. Nesse protocolo TCP/IP, ele se chama TCP/IP inclusive porque ele usa dois protocolos, o TCP e depois o IP, para mandar as coisas. E eles têm algumas vantagens e desvantagens, mas vocês vão ver que as camadas não ficam tão claras, sabe? Dependendo do que você vai fazer na rede, você usa uma camada, não usa outra. É mais uma sequência de protocolos em si do que uma sequência de camadas bem estruturadinha, né? Você usa partes de camadas, é um negócio diferente. Então vamos lá. O TCP/IP ele foi desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos antes do protocolo OSI, que é o de 7 camadas. Ele foi desenvolvido na Europa. O OSI foi desenvolvido na Europa pela ISO, né? Inclusive é por isso que eles usam essa sigla OSI, porque ela é um anagrama da palavra ISO, né? E só que o protocolo TCP/IP ele possuía 4 camadas inicialmente, hoje são 5 camadas. Ele é o padrão global para a internet e Ethernet também usa. E a internet nos primórdios, isso aqui é interessantíssimo. Nos primórdios ela se chamava ARPANET. ARPANET, vai vendo. Porque era um projeto da ARPA, que é uma associação, uma agência que se chama Advanced Research Projects Agency, né, que é a agência de pesquisa em projetos avançados aqui, ou de projetos de pesquisa avançados que seja. Por isso o modelo de comunicação nessa rede é conhecido como modelo ARPA. ARPA por causa dessa agência ARPA aqui. E diferente da rede OSI, nem todas as camadas da TCP/IP precisam de ser usadas. Além disso, a TCP/IP é definida como uma série de protocolos, enquanto a OSI define rigorosamente a função de cada camada. Vocês vão ver que eu vou falar do TCP, depois eu vou falar do IP, depois eu vou falar do TCP com o IP juntos. E só falando do TCP parece que a gente já entende o que ele faz, parece que o IP é um negócio meio paralelo ali, mas na verdade não é. Tá? Já vou passando a imagem para vocês antes, para ficar mais fácil de entender a hora que chegar. A arquitetura desse protocolo, ela é uma arquitetura de 5 camadas, né, na qual a superior, que é a aplicação da TCP/IP, corresponde às 3 camadas superiores do OSI, que eram aplicação, apresentação e sessão. As camadas do TCP/IP são a camada da aplicação, que é de onde vai sair os dados lá que a gente vai jogar para a rede, né? Então, lembra, você tem um computador, o seu computador ele tem uma porta, nessa porta está a aplicação, beleza? E a aplicação ela especifica a metodologia de comunicação entre diferentes processos e aplicações residentes em diferentes anfitriões, que são os hosts. Os hosts, eles vão ser tudo aquilo, esse nome engana, né? Quem vê host de cara assim parece que é servidor, né? Porque host em inglês é anfitrião. Mas na verdade não é. O host é todo e qualquer dispositivo que está conectado a uma rede, a gente chama ele de host, tá? A camada de transporte ela vai fornecer a transferência de dados confiável de ponta a ponta.
A camada de rede ela faz o roteamento dos dados entre emissor e receptor através de uma ou mais redes conectadas por roteadores. E é aqui que mora a beleza desse processo. A camada de transporte ela tem o protocolo TCP e a camada de rede ela tem o protocolo IP. Tá? E você tem uma comunicação entre essas duas camadas aqui que faz a coisa funcionar. Aí você tem o data link, que faz a interface lógica entre o sistema e a rede. E você tem a camada física, que é encarregada do meio de transmissão, esquema de codificação de sinal, taxa de transmissão, essas coisas mais hardware mesmo, né? Bom, arquitetura do protocolo. O TCP a gente fala de TCP, é o de Transmission Control Protocol. Né? Por que ele é um protocolo de controle de transmissão? Por que ele tem esse nome? Porque ele é um protocolo que ele garante entrega de pacotes. Né? Ele tem mecanismos internos para fazer essa garantia. Então, inclusive por isso que ele tem esse nome. A gente vai chamar ele pelo apelido dele, que é de TCP. A camada de rede, ela roteia os dados do emissor até o receptor, utilizando os endereços de IP. Então, é meio que assim, o TCP ele vai cuidar da comunicação de uma aplicação até outra aplicação, utilizando a informação das portas, né, da porta emissora e da porta receptora. E a camada IP, a camada de rede, na verdade, que tem o endereço IP, ela vai cuidar da comunicação entre um host e o outro host, que pode estar em outra rede, inclusive. Ela vai fazer todo esse roteamento. Mas ela só cuida dessa parte mais baixa de roteamento. Ela não cuida da parte de montagem de sinal, codificação, entrega para porta, endereçamento de porta. Isso ela não faz. No protocolo TCP/IP, a gente tem um monte de protocolos embutidos neles, né? E eles estão disponíveis em diferentes camadas. Então a gente tem essa figura aqui. Essa figura tem várias informações importantes aqui. Do lado esquerdo a gente tem as 5 camadas do TCP/IP. Do lado direito a gente tem as 7 camadas do OSI. A gente tem uma correspondência aqui, né? Então, enquanto a primeira camada do TCP/IP é a aplicação, lá no OSI a gente já pulou 3, né? Aplicação, apresentação e sessão. Depois, transporte, rede, data link e camada física são iguais aqui dos dois lados. Na camada de aplicação, a gente tem vários protocolos, dos quais alguns são bem conhecidos. Por exemplo, SMTP é um protocolo que a gente usa para envio de e-mails, né? Você usa o SMTP. FTP, para quem mexe um pouco aí, ou mexeu nas antigas, a gente usava muito FTP, que é como se fosse uma pasta em um servidor que fica online aberta para você abrir os arquivos e acessar os arquivos. É uma versão arcaica de um Dropbox da vida. Depois a gente tem esse DNS aqui, que... Alguém vai falar alguma coisa aí? Não. Depois a gente tem o DNS. O DNS vem de Domain Name Server, né? E esses servidores DNS eles são muito importantes. A gente usa diariamente e não percebe. Esse servidor aqui, ele tem um registro gigantesco de sites, né? E endereços IP correspondentes a esse site. Porque quando você entra num site, na verdade, você está acessando um IP. E se imagina, para em vez de você entrar no Google, você tivesse que digitar o IP do Google, em vez de digitar www.google.com, a nossa vida seria um grande inferno de números na internet. Então você digita lá uma string, que é o seu www.google.com. O seu navegador vai, na verdade, ele já vai melhorar essa string. Na verdade, às vezes você só digita google.com e ele já vai mandar certo, né? Que ele vai colocar o www, vai colocar o protocolo HTTP de segurança, se é HTTP normal, se é HTTPS, enfim, várias coisas que ele pode colocar, e ele vai mandar essa string inteira para o DNS. O DNS vai acessar o banco de dados lá e vai retornar um endereço de IP. E esse endereço de IP vai ser feito o roteamento, né, da conexão entre o seu computador e esse endereço de IP para que você acesse o site.
Esse protocolo HTTP aqui é para você acessar sites, né? Que é o que a gente usa diariamente, mas esse aqui a gente observa. O DNS você nem observa, mas você usa também. Depois tem outros dois aqui, o Telnet e o ISN-MP, que eu particularmente não conheço e não pesquisei também o que é. Bom, esses protocolos aqui, eles estão na camada de aplicação, eles estão próximos do usuário, né? Depois, quando as informações saem dessa parte de aplicação e vão para a parte de transporte, elas podem ser enviadas para o protocolo SCTP, que é um protocolo de transporte menos usado, ou o TCP, que é mais usado, ou o UDP. A diferença do TCP para o UDP é que o TCP ele tem a garantia de entrega de pacotes e o UDP não tem a garantia de entrega de pacotes. Então o UDP é mais rápido, mas o TCP é mais confiável. E aí a parte interessante é que isso daqui é jogado para o protocolo IP. E quando é jogado para o protocolo IP, o protocolo IP ele não tem entrega de garantia de pacote. Ele tem outras funcionalidades e ele precisa não ter a garantia de entrega de pacote para que ele possa ter essas outras funcionalidades, mas é por isso que as coisas ficam mais... Parece que assim, o TCP garante entrega de pacote, mas o IP não, então parece uma falha aqui no sistema, mas não é. O IP ele tem alguns mecanismos para corrigir esses pacotes que foram enviados incorretamente. E aí depois do protocolo IP você tem esse host do network aqui, onde você tem a camada data link e a camada física. A camada data link, o que ela vai fazer? Ela vai converter o seu endereço, que é um endereço lógico que veio aqui do IP, num endereço físico para você rotear as coisas. E aí você pode ter também a camada física, porque se você tiver numa rede tipo uma LAN, uma rede caseira, você vai converter o endereço de IP para o MAC, né, o Media Access Control lá do computador, e vai mandar a mensagem direto. Mas pode ser que eu tenha que rotear isso aí para outro lugar. Eu estou mandando mensagem para o computador de vocês que está em outra rede, que está muito longe. Então eu vou precisar passar para a camada física, eu vou precisar que o meu sinal seja convertido, né, a minha mensagem seja convertida para um sinal de fibra ótica aí, de laser, ou um sinal de elétrico mesmo, e vai ser enviado. Então a gente tem toda essa descida aqui através desses protocolos aqui. Os dois principais são o TCP e o IP, tá? Vou falar um pouquinho do TCP, pessoal. O TCP ele é o Transmission Control Protocol e a gente fala que ele é um protocolo de camada de transporte orientado à conexão. Por que orientado à conexão? Porque eu mando a mensagem e eu fico aguardando a confirmação de que a mensagem foi recebida lá do outro lado, né? Protocolos que não são orientados à conexão a gente chama ele de desconectados. Então você só manda um monte de mensagem e não fica esperando para saber se o outro lado lá recebeu, você só fala. O TCP não, ele garante a entrega. Então, dentre as vantagens do TCP estão a entrega de dados confiável, né? Você sabe que se você mandou via protocolos TCP, o dado chegou lá, né? E a conexão completou, lógico, né? E a transmissão foi completada, quer dizer que o dado realmente chegou lá. Ele tem alguns controles para evitar congestionamento na rede, principalmente quando você tem alguns nós na rede, você tem uma rede de um computador até o outro, que a gente fala end-to-end, né? Cada computador vai ser um end da rede aí, e você pode ter você tem nós no caminho entre um computador e outro, e esses nós podem ser lentos. Então você pode ter congestionamento e tem estratégias para evitar esse congestionamento. Ele tem também supressão de dados duplicados, ele vê se chegou 2 vezes o mesmo pacote, ele ignora, e ele tem mecanismos para verificar se são 2 pacotes parecidos que foram enviados 2 vezes ou se realmente foi o mesmo pacote que você recebeu 2 vezes. Ele tem também a questão de controle de fluxo. Então, controle de fluxo quer dizer que ele pode pegar uma mensagem e quebrar em várias pequenas mensagens, e essas mensagens são enumeradas, né? Então, elas podem não ser enviadas exatamente na ordem, mas elas vão ser montadas na ordem certinha lá do outro lado. O protocolo TCP,
ele também estabelece uma seção entre o processo emissor e o receptor antes de iniciar a transmissão. Tá? Então ele faz uma conexão entre os dois, tem algumas verificações ali de velocidade que eu consigo mandar os dados e tudo mais. Então ele estabelece a seção antes mesmo de começar essa transmissão. E ele, como eu disse para vocês, ele faz a fragmentação dos dados, né? Então ele fragmenta um grande vetor de dados em segmentos menores quando necessário, fazendo a enumeração, então cada pedacinho tem seu número, e fazendo arranjos para reenvios em caso de falhas. Então vamos dizer que eu mandei um pacote. Esse pacote, eu não tive uma confirmação que esse pacote foi recebido, então depois de um certo tempo eu vou mandar de novo, né? Porque esse pacote não foi recebido afinal de contas. Ele envia a resposta de reconhecimento pelos dados recebidos, né? Quando você está lá do outro lado, você recebeu um pacote, você tem que mandar uma respostinha lá, falar, recebi, está ok. Mesmo que as informações sejam recebidas fora de ordem, como elas são identificadas e tem controle de fluxo, o TCP, ele vai reordenar essas informações, vai montar tudo bonitinho lá do outro lado. Todo segmento TCP possui um cabeçalho que contém toda a informação necessária para a entrega e recuperação dos dados, que é aquilo que eu falei para vocês, né? Ele vai enumerar, ele tem uma verificação de erro para ver se realmente a mensagem chegou certinho lá do outro lado e tal. Então ele vai fazer essa garantia aí. O cabeçalho TCP, ele é um cabeçalho grande. E isso daqui é uma das coisas que torna o protocolo TCP lento. Porque em cada pacote de dados que eu vou enviar, eu tenho que colocar um cabeçalho desse que tem mais 2, 4, 8, 12, 16, 20, 24, pelo menos 24 bits aqui, bytes na verdade. Pelo menos 24 bytes a mais aqui de dados antes de você enviar. Então isso por pacote, os pacotes não são muito grandes, então isso pode aumentar o seu volume de tráfego aí. Vamos começar a falar um pouquinho dos campos desse cabeçalho aqui. Você tem dois primeiros campos, na verdade, que são o Source Port e o Destination Port. Cada campo desses tem 16 bits. O que representa cada um desses campos? Só um momentinho, pessoal. Pronto. O que representa cada um desses campos? O Source Port é a porta, né? Então imagine assim, você tem o host é o computador, e você tem uma porta dentro desse computador que está associada ao processo ou aplicação que está enviando a mensagem. Então a porta de origem é a porta do seu computador, onde está a sua aplicação enviando a mensagem. E a porta de destino é a porta lá no outro computador que tem que receber essa mensagem que eu estou enviando. Beleza. Então essas portas de origem e de destino, elas têm 16 bits cada. A primeira identifica o emissor, a segunda identifica o receptor. O receptor, que é o Destination Host, é identificado pelo seu endereço de IP. Aqui não tem IP, aqui só tem a porta, tá? No TCP. O processo nele é identificado por um número de porta. Então, mais para baixo na rede, eu vou colocar o endereço de IP junto, né? Mas não nessa parte do TCP. Eu vou colocar o endereço de IP lá quando eu estiver no protocolo IP. E aí o endereço de IP mais o endereço de porta de destino vão me dar a conexão que eu tenho que atingir do outro lado lá certinho. Minha rede está dando sinais de que está ruim, pessoal. Se estiver travando, vocês avisam aí. Vamos lá. E aí, a gente tem que fazer essa identificação, né? Essa separação. Então, se eu tenho a porta, eu tenho o endereço dentro do host. Se eu tenho o IP, eu tenho o endereço do host na rede. E se eu tenho as duas informações juntas, que é a informação do IP, que vai me dar o dispositivo lá onde tem que chegar a minha mensagem, mais a informação da porta,
que é a aplicação para qual essa mensagem tem que ser entregue, essa informação IP mais porta se chama socket, tá? Eu estou colocando essas terminologias porque elas são bem comuns. Inclusive, quem já configurou aquela parte de POP3 e SMTP de e-mails, você tem que colocar o endereço do servidor e você tem que colocar a porta também no servidor. E tem umas informações de autenticação, SSL lá também, para você conseguir acessar os e-mails em outro servidor. É só isso aqui que a gente está passando, IP mais porta mais autenticação daí, né? Depois você tem o número de sequência, que é esse número de 32 bits. O que é esse número de sequência? No setup inicial aqui de envio da mensagem, ele representa algo que a gente chama de ISN, que é o Initial Sequence Number, que identifica o primeiro byte em um conjunto de dados, garantindo que os dados do lado do receptor serão ordenados corretamente. Esse sequence number aqui é como se ele fosse um número serial dessa mensagem aqui. Ela tem um número de série, né? E se eu juntar todas as mensagens na sequência correta, eu vou ter a mensagem montada lá do outro lado. Então esse daqui é o sequence number e ele é um numeraço de 32 bits aí. Depois eu tenho o acknowledgement number. Acknowledgement é reconhecimento em inglês, né? Então esse número aqui é o número que vai te dar a possibilidade de você reconhecer que a mensagem está correta. O que é o acknowledgement number? Ele é o número de sequência da mensagem mais um, mas não é o número de sequência desta mensagem. Ele é o número de sequência do último pacote de dados recebido corretamente mais um. Então é assim que a gente manda o reconhecimento, né? Você manda uma outra mensagem e você coloca o número do pacote que você recebeu mais um aqui, e aí quando a outra ponta receber essa mensagem, ela vai entender que você está reconhecendo o reconhecimento da mensagem acknowledgement number -1. Tem mais um pontinho aqui para fazer esse acknowledgement aqui, mas eu já falo qual que é. Porque você está reconhecendo, aqui você está dizendo qual mensagem que você está reconhecendo. Você pode mandar uma mensagem que não tem reconhecimento de nada, você simplesmente está mandando. Então você tem que avisar isso, e tem um lugar para avisar isso aqui. Então o emissor, que é quem está enviando a mensagem, ele vai ativar um timer, né? Então se eu mandei uma mensagem para você, eu vou ativar um timer esperando o seu acknowledgement da sua mensagem, da mensagem que eu mandei para você. Se eu não receber esse acknowledgement, que é essa confirmação, vai ocorrer algo que a gente chama de timeout, né? Quer dizer, acabou o tempo de reconhecimento, aquela mensagem não foi reconhecida. O que eu faço? Mando de novo. É assim que funciona. Até eu receber o acknowledgement daquela mensagem. Esse acknowledgement aqui, eu vou falar mais pra frente, mas é que essa palavra é longa e difícil de falar. Então, a gente abrevia ela por ACK, né? Então, toda vez que a gente fala de ACK, é a confirmação, porque é as 3 primeiras letras da palavra acknowledgement, tá? Beleza. Aí a gente tem o offset, que tem 4 bits, e o reserved, que tem mais 6 bits aqui. O offset, ele vai indicar onde é que os dados começam dentro desse como se chama, desse cabeçalho aqui. E o reserved, ele era usado anteriormente, hoje ele não é mais usado. Então se você escrever alguma coisa no reserved, provavelmente não vai dar certo. Tem toda a razão, Lucas. Acho que Harry Potter deve ser melhor do que Crepúsculo mesmo, mas não me ocorreu à mente. Aí a gente tem esses control bits aqui. Isso daqui vai ter informação importante aqui, ó. Você tem 6 flags aqui. Tem 6 bits, então você consegue usar 6 flags aqui. Quais que são esses flags? O primeiro flag é o URG aqui, que vai indicar que o cabeçalho contém o urgent pointer válido, tá? Então, quando eu tiver esse ponteiro aqui
Na verdade, quando eu tiver esse bit aqui ativado e eu tiver um urgent pointer válido, o que vai acontecer? Essa mensagem ela é tratada como urgente, mas ela é tratada como tão urgente que ela não é enviada nem na mesma conexão que você está enviando seus dados normal, não é nem naquele mesmo fluxo, é num fluxo paralelo de dados que você manda essa mensagem, para que ela chegue, meio que assim, fura a fila mesmo, corta todo o tráfego e ela vai chegar primeiro lá. Às vezes é uma mensagem que tem alguma certa urgência, sei lá o que tipo de mensagem pode ser, mas é uma funcionalidade necessária, tá? O ACK que eu falei para vocês, ela vai indicar que o cabeçalho possui um número de acknowledgement válido, né? Porque você está enviando uma mensagem e você quer reconhecer que você recebeu um outro pacote. Então, quando o ACK está ativado, eu vou ler esse acknowledgement number aqui, né? Então, algumas mensagens podem ter o ACK, outras não, por isso que tem esse flag. Se PSH é a função push. A função push ela vai forçar o protocolo TCP a entregar esse dado imediatamente. E aí você pode perguntar qual que é a diferença entre o push e o urgent. A diferença é justamente o caminho que esse dado vai levar. Quando você aperta o push, né, quando você ativa o push, o que ele vai fazer? O protocolo TCP vai pegar essa mensagem e vai colocar do jeito que está na string de dados lá e vai mandar. Quando você ativa o urgent, ele é diferente do push porque ele não vai nessa mesma string de dados, ele vai em paralelo, né? Então, mesmo que você der o push garante que essa mensagem ela vai ser a próxima a ser enviada no fluxo de dados, mas você não sabe quanto que vai demorar. O urgent, não. O urgent ele vai simplesmente mandar por um fluxo paralelo e a mensagem vai chegar independente do congestionamento. Depois tem o RST, que vai aplicar um reset na conexão, você consegue fazer isso com uma mensagem. Tem o SYN, que garante que os números de sequência estão sincronizados, então você tem os números de sequência aqui, e esses números de sequência eles vão fazer parte também da estratégia de envio e recepção, né? Então você envia algumas mensagens e você você recebe o acknowledgement de algumas delas, o ACK, e dependendo da estratégia do seu protocolo, que a gente vai ver já daqui a pouquinho, você pode enviar mais mensagens ou não, né? Esse flag sim aqui é um flag que garante que esses números de sequência estão sincronizados, então está todo mundo na mesma estação e todo mundo sabe o que foi enviado e o que foi recebido. E esse fim aqui, ele indica que não há mais dados a serem enviados por parte do emissor, então ele indica que é o último pacote que foi enviado neste fluxo de comunicação. Depois você tem esse window aqui. Esse window ele é um número de 16 bits e ele vai realizar o controle de fluxo, né? Então o controle de fluxo é aquela questão de se eu já posso enviar mensagem, se eu não posso, qual que é a sequência dessa mensagem. Que a sequência ela está aqui em cima, mas o controle de fluxo ele vai fazer parte disso também. Tem o checksum, também são 16 bits aqui. O checksum ele é o controle de erros, né? Então você vai passar uma função por essa mensagem, essa função depende do seu protocolo e ela vai te retornar um vetor de 16 bits que tem que bater com esse checksum aqui. Se bater, quer dizer que a mensagem está correta, e se não bater, quer dizer que a mensagem está incorreta. O urgent pointer, que também é um ponteiro de 16 bits, e aí ele vai ser lido junto com o control bit e o RG aqui que a gente falou. Então ele consegue inserir um bloco de dados urgente na frente de um segmento ali. Ele vai ser... E aqui está a diferença, né? Ele difere do push porque o envio será feito em uma banda separada, não vai ser feito na mesma banda. Beleza. Agora que a gente já viu, depois tem um campo aqui de options e padding, que ele é um campo variável, né, de tamanho variável, por isso que você tem esse offset aqui, que é para dizer onde é que o cabeçalho termina e onde que os dados começam, e aí depois você tem os dados aqui, né, e nesse options and padding aqui, provavelmente tem também o tamanho do vetor de dados ou o tamanho
desse pacote aqui como um todo, porque em nenhum lugar aqui a gente está vendo um tamanho do pacote, e você precisa saber qual é o tamanho do pacote para você saber se já terminou de ler ele. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o envio de pacotes agora. No TCP, no protocolo TCP, cada byte ele vai receber um número de sequência, e esses números de sequência eles são enviados um após o outro. Então, o que vai acontecer? Eu tenho um princípio que se chama princípio da janela, e ele é aplicado no nível dos bytes. Os segmentos são enviados e as confirmações, que são os nossos ACK, eles são recebidos. Aí o tamanho da janela ele vai ser expressado em número de bytes e não em número de pacotes. Aí você pergunta, o que é essa danada dessa janela? Ela funciona assim, ó. O receptor ele vai definir um tamanho de janela que pode ser variável durante a transmissão. O que é essa janela? É o quanto de dados que eu consigo mandar a partir do emissor e que o meu receptor vai conseguir manipular e ler esses dados sem derrubar nenhum pacote, né? Sem deixar de ler nenhum pacote. Então ele tem uma velocidade de conexão lá, e essa velocidade, ele tem também um nível de ocupação, pode ser que seja variável, porque ele pode estar conectado em mais de uma conexão, fazendo mais de uma coisa. E ele tem, no fim das contas, ele tem uma capacidade de leitura de pacotes naquele momento. E ele avisa isso para a rede, ele fala, olha, eu consigo ler tantos pacotes por segundo, sei lá. Então, o emissor ele vai enviar os pacotes numa taxa menor ou igual a essa, para que ele tenha o menor retrabalho possível, tá? Então, você tem mais ou menos assim, imagina que você quer mandar esses bytes aqui, então você tem 1, 2, 3, 4, 12 bytes que você quer mandar, e aí você divide esse string de bytes aqui em alguns segmentos. Então, você tem o segmento A, que é o número de bytes que você já enviou, e já recebeu a confirmação, né? Já recebeu o ACK deles. Depois você tem o comprimento B, que é o número de bytes que você transmitiu, mas ainda não recebeu o ACK. Então esse daqui é o tamanho da sua janela, né? Porque são os dados que você já enviou, mas não recebeu confirmação. Então você não sabe se você vai poder mandar de novo. Você tem uma terceira faixa aqui, que é o número de bytes que pode ser enviado sem aguardar confirmação. Então vamos dizer lá que o seu receptor falou que consegue ler 7 bytes por unidade de tempo aí, e você já mandou 5, que você não tem confirmação. Mas como ele falou que ele consegue ler 7, você pode mandar mais 2, mesmo sem ter confirmação desses 5 ainda, porque você pode ficar com um atraso de confirmação de até 7, porque o tamanho da janela que ele informou é 7. Mas o tamanho da janela atual é a quantidade de bytes que você enviou, menos a quantidade de bytes que você já recebeu ACK. No caso aqui são 5 bytes. E aí no final, você tem aqui na letra D, bytes que ainda não podem ser enviados. Por que eles ainda não podem ser enviados? Porque se eles forem enviados agora, se você tiver capacidade de enviar, provavelmente quem está do outro lado não vai conseguir ler. E você vai ter que mandar de novo. Desculpa, e você vai ter que mandar de novo. Então você tem que dar uma esperadinha. Aí, por causa dessas esperadinhas, diferenças de velocidades e tudo mais, a gente tem algo que se chama controle de congestionamento, que está aqui. Então, o controle de congestionamento ele é um controle presente no protocolo TCP e ele serve justamente para a gente evitar que o receptor seja sobrecarregado pelo emissor. Ele usa algumas estratégias aqui, né? Ele é uma adaptação do emissor a redes mais lentas e ele usa basicamente 4 algoritmos aqui, mas eu confesso para vocês que esses 4 algoritmos não estão explicados em detalhes nas referências que eu estou lendo. Então, a gente vai ver eles bem por cima aqui, mas só para também... não é importante para nós, é só importante para a gente saber que isso existe, tá? Então esses algoritmos são o Slow Start, o Congestion Avoidance, o Fast Retransmit e o Fast Recovery. Então vamos lá, Slow Start. O que é o Slow Start? Ele injeta pacotes na rede apenas a taxa de reconhecimento, né? Então o que ele faz? Você vai começar a conexão. Então lembre que antes de começar a conexão,
eu já estabeleço, antes de começar o envio dos dados, eu tenho que estabelecer a conexão com o meu outro host lá do outro lado. Estabelecida a conexão, ele vai dizer para mim, ele vai falar assim, olha, eu consigo ler até tantos bytes por segundo. Aí você fala, ok. O Slow Start, o que ele faz? Em vez de ele começar nessa janela máxima que foi informada, olha aqui, o emissor ele tem a opção de enviar o valor mínimo de bytes imposto pela janela de congestionamento ou o valor de janela normal enviado pelo receptor. Vamos dizer que ele fala assim para você, olha, eu consigo ler 10 bytes por segundo, que é uma velocidade bem péssima, mas vamos lá. 10 bytes por segundo, você fala, beleza. O que o Slow Start vai fazer? Ele vai mandar e aí ele vai receber a confirmação. Se ele receber essa confirmação rápido, o que ele vai fazer? Ele vai mandar 2. Aí ele vai receber confirmação de 2. Falou, beleza, não encontrei o gargalo ainda. Então ele vai mandar 3. Vai receber a confirmação de 3. E assim ele vai fazendo. Ele vai subindo de 1 em 1 byte até uma hora que ele vai mandar um número X de bytes. Vamos dizer que ele vai mandar 8 bytes e não vai receber acknowledgement dos 8. Então ele sabe que a janela para aquele momento é 7. Então ele vai se manter ali no 7. E ele pode fazer isso, né? Ele tem a opção de enviar o valor mínimo de bytes imposto pela janela de congestionamento ou o valor normal enviado pelo receptor, que é aquele valor que o receptor informa, com o risco de derrubar alguns pacotes aí. Então, esse algoritmo aqui, só para a gente ler tudo bonitinho, ele adiciona uma nova janela de congestionamento à existente no protocolo TCP do emissor, chamada de CWND. Essa CWND, ela vem de, acho que é Control Window, é simples assim. O tamanho inicial é de 1 byte, aí assim por diante, ele vai aumentando até chegar no tamanho da janela lá. Aí beleza. Eu tenho esse Congestion Avoidance aqui. O que é esse negócio? Ele é baseado na premissa de que a perda de pacotes devido ao congestionamento é muito pequena. E aí o que ele faz? Ele vai entrar com uma outra janela, né? Primeiro, essa perda de pacotes. Como que eu sei que eu perdi um pacote? Tem 2 jeitos. O primeiro jeito é você... Desculpa, pessoal. É que eu acordei bem cedo hoje. O primeiro jeito é você ter um timeout na recepção do ACK, né? Então mandei a mensagem, fiquei esperando lá a confirmação, não recebi a confirmação, deu timeout. Pô, caiu o pacote no meio do caminho, vou ter que mandar de novo. Ou você ter a recepção de ACKs duplicados, né? Então você receber o mesmo acknowledgement do mesmo pacote 2 vezes, quer dizer que você teve um problema de conexão aí e provavelmente você teve uma queda de pacote em algum lugar aí da rede. Então, você teve uma perda de pacotes. O que essa Congestion Avoidance vai fazer? Ela vai implementar como se fosse um segundo Slow Start, que ele chama de Slow Start Threshold Size. E isso vai ocorrer paralelamente ao CWND, que é o Slow Start inicial. Então ele vai meio que controlar o tamanho dessa janela aí, ver se não precisa diminuir para mandar de novo, e ele faz isso paralelamente ao Slow Start, tá? Então o que é fazer paralelamente? Ele vai ver o tamanho das 2 janelas e vai ver qual que é o menor, ele vai escolher o menor tamanho de janela, é isso que ele tem que fazer. Depois tem esse Fast Retransmit aqui, que é um algoritmo no qual o protocolo TCP não vai esperar o timeout do ACK para reenviar pacotes perdidos. Então ele simplesmente vai mandar um monte de pacote. Às vezes eu tenho um pacote lá que não recebeu o timeout ainda, mas eu já terminei de enviar a minha mensagem, não tenho mais nada para fazer, então não vou ficar esperando o timeout também. Eu vou simplesmente reenviar esse pacote de novo e seja o que Deus quiser. Porque, seja o que Deus quiser, mais ou menos, né? Porque o protocolo TCP também ele lida de pacotes repetidos, né? Recepção de pacotes duplicados. Por isso que você consegue ter esse Fast Retransmit aqui. Você pode mandar o mesmo pacote 2 vezes, que ele só vai ler uma vez, se ele receber as 2. E aí, junto com o Fast Retransmit, tem o Fast Recovery, que ele é realizado pelo Fast Retransmit
e ele é utilizado para aumentar a taxa de dados quando o nível de congestionamento é moderado e particularmente para janelas grandes, tá? Isso era o máximo de explicação que tinha nas referências que eu encontrei sobre Fast Recovery, então isso para mim não explica o que ele faz, mas se você ficou com dúvida, eu também fiquei. Vamos lá. Então, lembra, a gente tinha aqui na camada de rede, na camada de transporte, a gente tinha o TCP e a gente tinha o UDP, que poderia ser utilizado também, e é utilizado também. O que é o UDP? O UDP, ele se chama User Datagram Protocol. Então, o que é isso? Ele é um protocolo desconectado, e esse protocolo desconectado não requer confirmação de recepção. Então, aquela questão do ACK e tudo mais simplesmente não existe. Também não tem questões de urgência, não tem questões de push, não tem questões de nada. O DP é simples da vida. O cabeçalho dele aqui, ó, simplão. Então, você tem uma porta de origem, uma porta de destino, as duas com 16 bits também, o comprimento da mensagem, que pode ser variável aqui, e o checksum para ver se a mensagem chegou certa lá. Então você tem um controle de erro, mas você não tem um controle para saber se o pacote caiu, né? Então ele simplesmente vai mandar. Ele não requer estabelecimento de conexão antes da transmissão de dados, porque ele simplesmente envia, né? Então, como ele não tem recepção de ACK, ele não tem nem como saber tamanho de janela, essas coisas, ele simplesmente manda e acabou. Ele não garante a entrega dos pacotes, por causa disso que eu falei para vocês, mas ele é utilizado para broadcast, anúncios gerais de rede. O que é broadcast? Broadcast é assim, ó. Um exemplo muito simples de broadcast. Quando você configura o Wi-Fi na sua casa, você tem o nome da rede, né? Inclusive tem umas histórias engraçadas de nome de rede. Quem mora em condomínio normalmente, se procurar, sempre encontra os nomes de rede engraçado. E até podemos fazer essa verificação rapidamente aqui no meu computador, ver se tem alguma coisa. Aqui está relativamente tranquilo. Tem um cara que chama Home Meneghetti aqui, que eu não sei quem é. Essa rede aqui é um extensor que eu coloquei na minha casa. Isso daqui eu não me lembro o que é. Eu realmente não me lembro o que é. E essa daqui é a minha rede. Meu apartamento é o apartamento 126 do bloco 2, então eu achei útil colocar essa informação no nome da minha rede, porque a pessoa vai saber que é a rede do meu apartamento, tá? E não vai querer se conectar nela, espero. Esse negócio de você ficar enviando com o seu roteador o nome da rede para quem quiser ler, é um broadcast, né? Então você faz o broadcast usando esse UDP aqui e você fica mandando o nome da rede, entendeu? O nome da rede é esse, o nome da rede é esse, o nome da rede é esse. Quem quiser ler, muito que bem. Quem não quiser ler também, muito que bem. Então não preciso de nenhuma garantia de entrega de pacote aqui, porque no máximo que vai acontecer é que a pessoa não vai conseguir ler. Mais que isso não vai acontecer. Então eu não preciso de garantia de entrega de pacote. E outra coisa muito interessante, que não sei se vocês sabem, mas é bastante útil, é que você pode esconder o broadcast do nome da sua rede. Você pode configurar a sua rede Wi-Fi e não fazer o broadcast dela. Então quem estiver por perto não vai saber o nome da sua rede, porque você simplesmente não está enviando via UDP aqui. E só se conecta na sua rede. Não é que ela não existe, ela existe. Para você se conectar na sua rede, você tem que colocar o nome da rede, a senha, tudo bonitinho. Mas ela não fica aparecendo para quem não interessa. Na verdade, não aparece para ninguém, só aparece para você que conhece a rede, né? Você já tem a rede salva, então aí seu dispositivo vai falar, essa rede aqui está ativa, vamos conectar. Então isso é uma informação interessante a se saber. Professor, Pode falar. na realidade, ele tem o nome de rede, né? Ele só não fica exposto. Isso, exato, ele tem o nome de rede, né? O broadcast é você ficar enviando esse nome de rede para qualquer um ler.
Ah, tá. Mas quando você configura, mesmo que eu parar o broadcast, é o mesmo nome de rede, igualzinho, normal. Ah, tá, beleza. Beleza? Beleza. Falando um pouquinho de DP. Vamos para a parte de IP agora. E aí a gente falando de IP, parece que a gente está falando de um negócio paralelo ao TCP, mas não é bem paralelo. Vocês vão entender mais para frente. O IP ele é um protocolo desconectado e não confiável. Então, o que é um protocolo desconectado e não confiável? Ele não tem garantia de entrega de pacote. E ele também não tem, se eu não me engano agora, eu não me lembro se ele tem verificação de erro. Eu acho que ele tem verificação de erro, mas ele não garante entrega de pacote, né? E os pacotes podem chegar fora de ordem também e podem ser duplicados também. E o protocolo IP não vai fazer nada a respeito disso. Quem vai fazer isso é o protocolo TCP que está acima dele. Então, camadas mais altas do protocolo devem resolver essas questões. Ele é desconectado. Por que isso? Né? Por que eu escolheria um protocolo de rede que é desconectado e não confiável, né? Que não tem confirmação? Ele é desconectado para minimizar a dependência de centros de computação que têm redes hierárquicas orientadas à conexão. Então você meio que torna a sua transmissão de dados muito mais simples, né? Porque você pode passar por algum nó, ou se você tivesse que ter essa confirmação de dado a toda a conexão, então você precisaria de centros, ou você precisaria de nós de rede, e todos esses nós precisariam ficar fazendo essa confirmação a cada nó. Mas o protocolo IP não impõe isso, então você pode ter nós mais simples que simplesmente vão repassar as mensagens sem ficar se preocupando se ela já chegou lá, se não chegou, quem que derrubou a mensagem, quem que derrubou o pacote. Não tem esse tipo de verificação. Vamos falar um pouco de endereçamento IP. O endereço IP é importante, o endereço IP é algo famoso, inclusive as pessoas, todo mundo sabe, todo mundo já ouviu falar pelo menos do que é um endereço IP. E o endereço de IP ele é utilizado para identificar um dispositivo em uma rede, né? E esse dispositivo na rede é o host. Por isso, a cada dispositivo conectado, inclusive, é atribuído um endereço de IP, né? Então, toda vez que eu coloco um dispositivo na rede, ele vai ganhar um endereço de IP. Esse endereço de IP ele é atribuído pelo DHCP, que é o Dynamic Host Server Protocol. Então, o que vai acontecer? Vamos falar do host. Imagine como seu celular ou seu computador, por exemplo. Ele pode estar conectado a múltiplas redes, né? Ele não precisa estar conectado a uma rede só. E por isso ele deve ter um endereço de IP para cada interface de rede. Então imagine que você pega o seu computador, por exemplo, e você está conectado ao mesmo tempo via cabo de rede e via Wi-Fi. Dá para fazer isso. E quando você faz isso, você tem um IP para cada conexão. Não é o mesmo IP, apesar de ser a mesma máquina, né? Então, para cada rede, você tem um IP. O IP ele é um número de 32 bits, sem sinal e binário, né? Então, é um inteiro, 32 bits. E ele é expresso em formato decimal com pontos, que possuem um número da rede e um número do host. O que significa tudo isso? Eu tenho sempre 4 números no meu endereço de IP. E esses 4 números eles vão de 0 até 255, né? Por que eles vão de 0 até 255? Porque cada espacinho desse, entre pontos aqui, representa 8 bits, né? Então você tem 2 a oitava possibilidades, que são 256. Então você tem números, você consegue representar números de 0 até 255, você não tem sinal aqui. E aí um endereço de IP bem simples, que é só você tentar conectar qualquer coisa no roteador da sua casa que você vai descobrir esse endereço aqui, é um 92.168.0.1, tá? E esse endereço de IP, o que até não está descrito nessa aula aqui, mas vamos lá,
É que os endereços de IP, eles têm, vamos dizer assim, eles têm como se fosse uma máscara, né? Então, você tem alguns endereços, esses que começam com 92168, eles servem para redes privadas, né? Então, todo mundo que está conectado no roteador, ele é um 92.168. alguma coisa. Você quer ver só? Eu tenho aqui, por exemplo, se eu pegar, vamos ver se eu consigo aqui, a impressora aqui na minha casa. A minha impressora é uma impressora Wi-Fi. Ela está aqui no endereço 92.168.0.19, né? Esse endereço de IP que você consegue me localizar no mundo com esse endereço de IP aqui, não consegue. Por que não consegue? Porque esse 192.168 ele é uma máscara de rede para minha rede interna aqui de casa, né? O meu IP perante a internet é outro IP. Então você não consegue chegar em mim com esse 92168. Provavelmente, se você estiver na sua casa, você vai ver que o seu IP é diferente. Aliás, é diferente, é parecido com esse daqui. Você consegue fazer esse teste, inclusive se você tiver no Windows, você dá um Windows R aqui, cmd, pronto, abrimos o prompt de comando, e aí você vai digitar o comando ipconfig /o. E aqui você tem várias informações de IP, inclusive algumas coisas que eu queria comentar com vocês. Então, olha só, eu tenho esse aqui é o meu computador. Aqui eu tenho várias interfaces aqui de rede, na verdade, né? Então você tem adaptador de internet, adaptador de rede sem fio, tal. E o meu Windows está aqui. Aqui você tem endereço físico, né? Então você tem o meu Mac aqui, deixa eu ver. Na verdade, um desses aqui é o meu Mac, precisaria ler com calma para ver qual que é. E aí você tem várias conexões aqui, ó, vários endereços aqui. Você tem endereços de IPv6, que eu vou falar para vocês já o que é. Endereço IPv4, ó, 192.168.0.165. Esse aqui é o endereço preferencial. Qual que é o endereço do meu gateway, que é o meu roteador? 192.168.0.1. O DHCP, que é aquele cara que dá os endereços para todo mundo, que é o 192.168.0.1. Servidores DNS. Aqui, ó, o que é servidor DNS? Lembra aquele Domain Name Server, que é aquele servidor que vai dar para você vai trocar o nome do seu site por um IP para você chegar até esse site. Tá aqui, ó, 181.213.132.2, 181.213.132.3. Esses são os meus servidores DNS, né, que eu estou acessando lá. A minha rede, aqui, ó, o meu endereço MAC está aqui, ó, esse endereço físico, SE8, 9E, B4, 675EBD. Provavelmente, deixa eu ver uma coisa aqui, endereço IPv6, acho que ele só está, enfim, depois eu falo para vocês direitinho sobre esse IPv6 aqui, mas enfim. Deixa eu ver um negócio aqui que tem várias mensagens. Enfim, você consegue com esse comandozinho aqui, esse ipconfig/o aqui, você consegue ter algumas informações sobre o seu endereço de IP e tudo mais. Deixa eu fechar isso aqui. Aparentemente tem coisas aqui. O que é cavalo de Troia? O nome da rede aí que vocês têm? Cara, eu tenho uma história engraçada desses negócios de rede, cara. Que no outro apartamento que eu morava, tinha 4 torres bem próximas uma da outra. Eram 280 apartamentos, assim, bem próximos, né? E 4 torres de 17 andares com 4 apartamentos por andar. No térreo tinha só 2. E aí, cara, tinha muito nome de rede, dava uma zona isso daí. E os caras começaram a colocar uns nomes engraçados na rede. Alguém do nada resolveu criar uma rede que chamava Meu Cu Que Brilha. Sei lá, né?
Cada um. Mas eu ri muito desse nome. Então a gente estava falando de endereço de IP, então vocês viram que são esses endereços que vão de 0000 até 255, 255, 255, 255 aqui. Depois, sobre o endereçamento IP ainda, aqui ó, acho que eu não li essa parte atentamente com vocês. Esse endereço de IP ele tem dois números. Um número é um número da rede e o outro número é o número do host. Então você tem os dois primeiros números aqui indicando a rede que você está e os dois últimos indicando o host. Esses números da rede, que são os dois primeiros, eles são administrados por um dos 3 registros regionais de internet. E aí você fica imaginando, tem 3 servidores no mundo que fazem isso daí. Um é esse American Registry for Internet Numbers, que cuida do continente americano. Depois você tem acho que é Réseau, que ele é isso, Réseau IP Européen, que é um servidor que aparentemente fica na França ou na Bélgica, algum lugar que fale francês, e cuida dos IPs da Europa. E você tem um terceiro servidor, que é o Asia Pacific Network Information Center. Então você tem 3 servidores no mundo que fazem o endereçamento de IP geral. E aí, um exemplo aqui é esse 128.3.7.8. Esse 128.3 é um número da rede, que também é conhecido como Network Address ou Net ID, tanto faz. E você tem o 7.8, que é o número do host, né? Então 7.8 aqui é o número do host, conhecido também como Host Address ou Host ID, tanto faz. Esse ID aqui é da palavra identificação em inglês, tá? Aí o datagrama. O que é o datagrama? O datagrama ele é o bloco de dados enviado pela rede IP. É a mesma coisa que o pacote da TCP, tá? Então ele é um pacote trocado entre 2 hosts. Isso aqui que é importante, porque o da TCP ele é trocado entre 2 aplicações, né? Então é de um programa até o outro programa, lá do outro lado. O IP é entre 2 hosts, né? É de um computador até o outro computador. Ele tem o IP do emissor e do receptor, beleza? Não a porta, o IP. E para que um datagrama seja enviado a um endereço de IP, ele deve ser mapeado a um endereço físico, né? Então você tem uma camada inferior da rede que vai transformar aquele IP em um endereço físico. E aí, se você tiver uma LAN, por exemplo, você tem um cara que é o ARP, que é um dos protocolos lá do TCP/IP, nível, acho que data link, e ele vai transformar esse endereço de IP em um endereço físico MAC. E aí você vai conseguir mandar os seus dados lá bonitinho para o dispositivo que você quer. Sobre endereços de IP, você tem 5 classes de endereços de IP. Você tem a classe A, que é um número extremamente grande de hosts, né, para um número extremamente grande de hosts, então você libera 3 slots aqui para o host, e aí só o primeiro número aqui fica ocupado. Você tem o IP tipo B, que é para um número pequeno de hosts, então você tem dois números ocupados aqui e 2 números para identificar hosts. Você tem a rede, o IP tipo C, que tem um número moderado de hosts, então você só tem até 255 hosts aqui, né? O resto dos números está todo ocupado. E você tem o endereço de IP tipo D, que é para multicasting, que é um pouquinho diferente desses daqui. E a classe E para uso experimental, ainda não se usa a classe E de endereço IP. O que é multicast? Vou falar agora disso. O multicast ele é o modo que você consegue enviar seus dados. Então você tem o unicast, que vai do emissor até o receptor. Você tem o broadcast, lembra? O broadcast você já usa o UDP, que não tem verificação de entrega, então você simplesmente envia, quem leu. Você tem o multicast você envia para IPs selecionados, mas não todos, mas você envia para IPs selecionados.
E você tem o Ncast, que é quando você envia uma mensagem e qualquer um que lê essa mensagem leu, não necessariamente todos, né? E se você tiver a verificação, se você tivesse a verificação no protocolo IP, você não conseguiria fazer nem broadcast, nem Ncast, nem multicast, né? Você só conseguiria fazer o unicast, que você mandou e o cara lá do outro lado enviou a resposta de volta, né? Repara que no multicast você às vezes pode saber para quem você quer enviar a mensagem e às vezes você pode saber para quem você não quer enviar a mensagem e o outro, o resto que lê, se lê, leu, se não lê, não leu. Então aqui não necessariamente você sabe para quem você está enviando a mensagem, por isso você não pode ter confirmação de recepção. No broadcast também e no Ncast também, porque você está enviando para qualquer um. Então, nesses três aqui você não teria como ter confirmação. E se você tivesse confirmação, você não conseguiria implementar isso daqui na camada do protocolo IP. Então, é por isso que o IP, que eu falei lá para vocês que não ter verificação de dados habilitava algumas funcionalidades, são essas funcionalidades aqui diferentes do Unicast. IPv4. O que é IPv4? Vamos fazer o Paranauê lá de novo. Lembra que a gente deu o comandinho aqui. Vamos lá. ipconfig/o. E aí vocês viram coisas aqui do tipo IPv6. Tinha um IPv4 escrito em algum lugar aqui. Vamos ver. Aqui, ó, endereço IPv4. Tal. O que é esse IPv4 e IPv6? O V aqui é a versão do protocolo. Então, o IPv4 é o que a gente mais utiliza hoje. Utiliza-se, na verdade, o IPv4 e o IPv6, mas o 4 ainda é o mais utilizado. O IPv4, ele usa aqueles 4 octetos que eu falei para vocês. Então, são 4 vezes 2, 4 vezes 8, na verdade, que são 32 bits. Então você pode endereçar até 2 elevado a 32 dispositivos, que dá esse número aqui, 4.294.967.296 dispositivos na rede. E aí eu pergunto para vocês, esse número é muito ou é pouco? Acho que é pouco. É pouco. Esse número é pouco, pessoal. Por que esse número é pouco? Aqui são 4,3 bilhões, mais ou menos. Então, no mundo, você poderia ter 4,3 bilhões de dispositivos conectados. O problema é que, assim, se a gente tivesse em 1995, por exemplo, isso aqui parecia uma infinidade, né? Porque você tinha, sei lá, 6 bilhões de pessoas no mundo. Com certeza 6 bilhões não tinham computador, porque também nem tinha esse negócio de notebook muito e tal. Ninguém tinha celular que se conectava na internet. Então essa questão de IP, tinha IP sobrando para aquela época. Hoje você tem uma pessoa, hoje você tem 7, tantos bilhões de pessoas no mundo, acho que 7,8 a gente está mais ou menos. E cada pessoa tem mais de um dispositivo. E eu explico para vocês o quanto que é mais de um dispositivo. Tipo assim, uma pessoa ter computador, ok, nem todo mundo tem. Uma pessoa ter celular, ok, nem todo mundo tem. Se pegar algumas regiões extremamente pobres, não tem. Mas tem uma galera que tem celular. E é uma população expressiva. Acho que se somar só o número de telefones celulares no mundo já ultrapassa isso daqui. Mas tem mais, porque agora a gente tem internet das coisas. Internet das coisas é protocolo TCP/IP, precisa de IP. Então, a minha impressora tem IP. O meu ar-condicionado aqui em casa tem IP. Eu estou fazendo uns lancezinhos de domótica. O meu interruptor da lâmpada se conecta no Wi-Fi, então o meu interruptor da lâmpada tem IP. Eu consigo ativar ele de qualquer lugar que eu tiver. Então, assim, 4 bilhões, para o cara que quer dar IP até para o interruptor da lâmpada, é muito pouco. Então,
o próximo protocolo de IP que vai entrar no lugar do IPv4 é o IPv6, que tem mais bits, muito mais bits para endereçar as coisas. Se eu não me engano, são 64 ou 128 bits. Acho que são 128 bits para endereçar. O tamanho dos datagramas aqui no IPv4 é limitado, né? Então você pode ter até 1500 bytes se você tiver em Ethernet, ou no protocolo X25 você tem até 576 bytes, que é meio que usual. Mensagem. O IPv6 resolve esse problema da quantidade, que eu tenho isso no slide mais para frente. Aqui, ó. O IPv6, aqui, ó, o número de endereço é de 128 bits. Então você vai ter 2 elevado a 128 endereços possíveis agora. E aí, em vez de você ter 4 números de 0 a 255, você tem 8 números de 4 dígitos que são em notação hexadecimal, né? Então fica um negócio bem mais parrudo assim. Por isso que até quando a gente deu o comando lá, vou dar de novo o mesmo comando. Vamos lá, Windows R, cmd, ipconfig /. Tem umas coisas de IPv6 aqui, você vê que ele é grandão, tá vendo? E ele é hexadecimal, então de 0 a 9 de AF os caracteres aqui. Bom, galera, não deu para terminar hoje. Sobrou um rabicho dessa aula que a gente termina na próxima aula. Aqui, ó, vocês estavam com dúvida de número de endereços. Aqui a gente tem 4,3 bilhões. E esse número aqui, infelizmente, eu não vou saber ler, mas é assim, se eu tivesse que expressar esse número em quantidade, seria pra caralho. Então tem endereço pra caralho aqui, tá? É 340 quintilhões, sei lá, é muito endereço.